paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento aqui na estação de trem. Glórias a Deus, estamos ao vivo agora, entendeu? Neste dia abençoado que o Senhor proporcionou para cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: tudo quanto vier a nossa mão para fazer, devemos fazer conforme nossas forças, porque é o tempo em que Deus tem determinado para que nós venhamos fazer a sua santa obra. Por isso, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs, se você tem a oportunidade para poder fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, faça. Deixe Deus te usar nas redes sociais e mídias sociais, em qualquer lugar, aonde você estiver, glórias a Deus. E principalmente vocês que assim já perceberam que precisa fazer a obra de Jesus, precisa evangelizar, precisa pregar o evangelho, dar testemunho da verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. A salvação está diante de nós e é essa salvação que vem através de Jesus que nos conduzirá ao reino dos céus. Irmãos e irmãs, preste atenção numa coisa, a Bíblia ela é bem clara quando diz tudo quanto vier a nossa mão para fazer. E o que vem a nossa mão para fazer? É aproveitar o tempo em que Deus tem determinado para a sua vida e minha vida, e nesse tempo você fazer tudo que se deve ser feito dentro do tempo correto. E o que é o tempo correto, meu irmão? É você não se iludir com o mundo, é você não perder tempo com as coisas dessa vida, porque em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo pode se constituir inimigo de Deus. E quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, busca Deus, está em Jesus, perseverando até o fim. Meus irmãos, o que acontece? Eu tenho aproveitado o tempo que Deus tem me dado, e o tempo é esse: pregar a verdade, anunciar a verdade, falar de Jesus e mostrar um evangelho genuíno, puro e reto, conforme diz as Santas Escrituras. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja de Cristo. Eu não acredito e jamais também vou acreditar que os homens acabaram, meus irmãos, que não existe mais homem nenhum para pregar o Evangelho, porque nós estamos vivendo uns tempos tão difíceis, irmão, que parece que a existência humana masculina acabou. Cadê os profetas da verdade? Onde que eles estão? Eu sei que tem muitos que já estão desanimados, não querem mais pregar, não querem mais anunciar. Meus irmãos, entenda uma coisa, temos agora tecnologia para você poder fazer aquilo que Deus tem colocado em teu coração para fazer. Eu tenho conversado com alguns homens de Deus que estavam desanimados e agora vão se animar novamente, porque eles compreenderam que eles podem fazer a evangelização pelas redes sociais e mídias sociais. Eles entenderam muito bem que aquilo que está nas suas mãos para se fazer, a Bíblia fala assim, que o tempo determinado que Deus colocou em nossas mãos, esse tempo ele vai requerer conta, conforme está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, o que há de ser já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do tempo que passou. Que tempo é esse? O tempo está passando, Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de pós-obra, um povo que vai morar no reino dos céus. Entenda uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, procure uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja bíblica, e ali você aceite Jesus como o único suficiente Salvador. Persevere até o fim, não desista. Porque em vão, nós estamos na reta final, Jesus está voltando e a volta de Cristo está tão próximo que Ele vai arrebatar os seus, aqueles que perseveraram até o fim. Entenda muito bem, o tempo que Deus tem nos dado é o tempo de agora para pregar, para testemunhar, para bem dizer o nome do Senhor, ainda que nas congregações você não tenha tido mais oportunidade, ainda que nas congregações você tenha sido isolado ou está sendo isolado, porque eles querem exaltar o modismo que está aí agora. Eles querem dizer que os homens não querem mais compromisso e agora Deus está fazendo uma obra diferente. Isso é mentira.
quantos homens que eu conheço que desejam muito bem o episcopado e esses homens não são alcançados, e outros que não deveriam alcançar estão sendo alcançados. Entenda uma coisa, muito bem, Deus não é injusto, Deus não é injusto. Aquele que prometeu, ele há de fazer a obra, aquele que prometeu, ele há de cumprir. Só que tem um porém, tá havendo, eles estão confundindo as coisas. Aquilo que deveria acontecer não está acontecendo, e que não deveria acontecer está acontecendo. Entenda uma coisa muito bem, meus irmãos, o ministério foi dado aos homens, você querendo ou não querendo aceitar, foi dado aos homens. Por que houve 400 anos de silêncio, hein? Será que nesses 400 anos de silêncio havia se acabado os homens todos? Você já foi ver na história o porquê de que houve esse rompimento de Deus com os seres humanos? E 400 anos de silêncio de Deus. Não houve mais soar de profeta nenhum. Deus não falou nem mais através da natureza. Deixou os seres humanos de lado por um tempo, e depois retornou de novo. E quando retorna, ele retorna com a sua obra primária. E o que é a sua obra primária? O que foi feito, falado, profetizado e anunciado lá em Gênesis, que do ventre desse daqui nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo, que pisaria na cabeça do diabo. E ele surgiu. Quem foi que surgiu? Jesus. Jesus veio através do anjo Gabriel, que falou com Maria: tu vai dar luz ao Filho de Deus. Entenda uma coisa, meus irmãos, Deus não mudou em nada. A palavra de Deus continua indo para o seu cumprimento. Não vai haver alteração do divino. O divino vai continuar cumprindo tudo aquilo que tem que se cumprir. E entenda muito bem: desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos, que ele te anunciará a vida eterna. A Bíblia é bem clara quando diz assim: aquele que não cuida dos seus e da sua casa negou a fé e é pior do que os incrédulos. É isso que tem arruinado muitos lares, porque eles deixaram de cuidar dos seus familiares para viver suas próprias vidas, e com a desculpa dizendo: estou fazendo a obra de Deus ou estou fazendo a obra do diabo, enquanto que não é isso que Deus permitiu para a vida de ninguém. Primeira coisa que Deus honra é a família. Glórias a Deus. Isso é bíblico e está notório na palavra de Deus. Então devemos a cada dia observar o que diz as Santas Escrituras e pregar o evangelho genuíno, o evangelho reto e o evangelho restaurador. Não em ficar inventando coisas. Entende uma coisa? A Bíblia fala assim: Cristo é a cabeça do varão. O varão é a cabeça de sua esposa. A esposa, cuidadora do lar e dos filhos. Como é que o irmão prova que a esposa é cuidadora do lar e dos filhos? É quando diz lá em Provérbio assim: a mulher sábia edifica a sua casa. Está escrito casa ou igreja ali? Será que você poderia me explicar o que está escrito ali? Se é casa ou igreja? Eu vou te dar a resposta. Ali está dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. A igreja, quem edifica, é o seu esposo. Então, quando andamos na inversão dos valores, a maldição ela vem, irmão, mais cedo ou mais tarde. Olha quantos casamentos que foram destruídos por causa disso. E eu não estou falando, irmão, nada demais não, é só você pesquisar direitinho. Tudo começou assim. Não, agora Deus está fazendo desse jeito, Deus mudou, agora pela omissão dos homens tem que ser assim. No final veio a ruína e a destruição. E eu tenho visto muito isso acontecer. Tenho procurado alertar até algumas pessoas, mas não querem ouvir, vou fazer o quê? Eu faço a minha parte, glórias a Deus. Saímos agora, tem pouco tempo, de uma campanha profética, e nessa campanha profética Deus falou grandemente, você já pode rever e se alegrar muito na emoção da revelação de Deus. Glórias a Deus. Está lá no meu canal no YouTube, que tudo que eu fiz eu registrei, irmão. Está lá. Foram mais de 20 mensagens
que se tornou no mês profético. Eu falava até semana profética, mas não era semana profética. Era o mês profético das revelações de Deus. E Deus falou grandemente até comigo. Teve palavras ali que eu preguei, que Deus falou comigo. Glórias a Deus. Porque, irmão, a palavra ela corta para ir, mas corta para cá também. Corta mais para cá do que para ir. Glórias a Deus. Se nós não tivermos compreensão da verdade, vai virar ano dentro da igreja. Você vai pensar que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo a vontade do diabo. E se morrer desse jeito, ainda vai para o inferno ainda. Mas, irmão, como é que eu faço para saber se eu estou fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo? É só ler na Bíblia, amigo. Se você não ler a Bíblia, meu amigo e minha amiga, não adianta, você não vai saber. Ficar só no emocionalismo, revistinha, você não vai chegar a lugar nenhum. É o que eu tenho falado com as pessoas com quem eu tenho conversado e tenho dito para eles o seguinte: leia a Bíblia, aí você vai saber da verdade, se você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Porque às vezes você pode estar pensando que está fazendo a vontade de Deus e está fazendo a vontade do diabo. Ou você pode pensar que o inimigo tá te tentando e não é a tentação do inimigo, é os desejos da carne. Agora, como ter esse discernimento das coisas? É só lendo a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você não vai chegar à compreensão, glórias a Deus, de tudo aquilo que Deus quer te mostrar no mundo espiritual. Agora, para você enxergar, só lendo as Escrituras. Por isso que Jesus, antes de ir para o céu, um dos focos principais de Cristo para os seus ouvintes de sua época é examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam e anunciam de Jesus. Veja agora, as igrejas que romperam com a sã doutrina da palavra de Deus e caíram no modismo que está acontecendo agora. Veja a problemática que eles arrumaram para eles. E vai vir mais ainda, porque a Bíblia fala o quê? Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, vai colher. Então eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. E o alvo agora principal são os altares. Porque o espírito de Jezabel já está em muitos altares e eles estão pensando que são as enviadas de Deus, e não são as enviadas de Deus. São as enviadas de Satanás. Porque começou com o primeiro ataque em um congresso grande, numa pregação fajuda, cheio de mentira, e agora está vindo mais aí. Agora a última agora que foi falar, meu Deus do céu, eles estão colhendo o que vocês plantaram. Vocês plantaram isso, agora vocês estão colhendo. Foi falado agora num outro congresso, que vai ter pastor aí fugindo para outro país. Aonde, irmão? Que um pastor verdadeiro vai fugir para outro país? O pastor verdadeiro, ele vai ficar aí no seu país. Os que fogem são os falsificadores. Glórias a Deus. Só que no meio disso tudo, até os verdadeiros estão pagando preço. Sabe por causa de quê? Porque vocês sabiam que não deveriam fazer aquilo e vocês fizeram. Agora vocês vão pagar o preço. Por aquilo que vocês plantaram, vocês vão colher. Porque o alvo agora dessa turma aí é atingir os que estão no altar. E agora vocês vão ter que se segurar. Glórias a Deus. Vocês vão ter que se segurar. Eu quero ver agora vocês se levantar, igual se levanta contra nós, como estão falando a verdade, mas a verdade genuína e verdadeira. Vocês se levantam, quer tomar até o microfone, fala para colocar no banco, fala para isolar a gente, colocar a gente no canto. Não é assim? Com a gente vocês têm coragem de fazer isso, não tem? Agora eu quero ver vocês fazer agora do outro lado, conforme já está acontecendo. Glórias a Deus. Quero ver você tomar um microfone, que se você tomar um microfone e fazer qualquer coisa, qualquer reação, você vai ser taxado de preconceituoso, discriminatório, entre outras palavras que a gente conhece, que eles usam para se vitimizar. Glórias a Deus. Porque agora é tudo ou nada, e vindo o arrebatamento da igreja. Só vai ficar de pé mesmo os fiéis. Porque os infiéis, irmão, vão tudo abandonar, conforme a gente estamos vendo aí, e só vai perseverar até o fim aqueles que estão na palavra da verdade. Eu sei que muita gente não está compreendendo muito direito esse meu final aqui do que eu estou falando, mas depois vocês vão compreender. O próprio Jesus também, ele trazia palavras assim dizendo: o que eu falo agora vocês não compreenderão, mas mais na frente vocês vão compreender tudo que eu estou falando. A mesma coisa que eu estou falando aqui.
Glórias a Deus. Tem algumas coisas aqui que não dá para me falar abertamente. Glórias a Deus. Mas uma coisa eu sei. Vocês plantaram esse modismo aí. Agora vocês vão colher o modismo que vocês plantaram. Entendeu? Agora nós vamos ver agora. Glórias a Deus. Graças a Deus que eu nunca tive de acordo com isso. Porque a palavra de Deus nunca teve de acordo. E mais, só é reconhecido nos céus os cargos que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. E o que passa disso é procedência maligna. Agora ninguém mandou vocês inventar cargo que não existe. Agora vocês vão colher aquilo que vocês plantaram. Glórias a Deus. Porque a Bíblia é bem claro que o homem semear vai colher. Entendeu? Porque vocês sabiam muito bem que não existe isso na Bíblia, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E vocês resolveram insistir assim mesmo no erro, na mentira e no engano. Por isso, vocês vão colher aquilo que vocês plantaram. Se vocês querem compreender esse finalzinho aqui agora que eu estou falando, vai lá no meu canal no YouTube, que muitos detalhes eu falei abertamente na campanha profética. Só que como eu estou aqui no meio da rua, na estação de trem, não dá para mim entrar numa eloquência, porque a minha condução já vem ali, para me conduzir ao meu destino, e em breve ao arrebatamento da igreja. E que o Espírito Santo possa falar mais forte aos vossos corações. Viu a lambança que vocês fizeram? Agora vocês vão colher da lambança que vocês plantaram, porque todo o engano e toda mentira que não tem, assim, aprovação divina, vai ser colhido como maldição, conforme está em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Fique na paz de Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Siga-nos em todas as redes sociais.